Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja novamente bem-vindo aqui ao Evangelho de Mateus, capítulo 13. Hoje nós vamos falar desse discurso em parábolas. Nós já falamos do discurso no Sermão da Montanha, no discurso apostólico, e hoje vamos entrar então no discurso das parábolas, em parábolas, né? Então, no qual Jesus aqui se é perguntado, interrogado, por que falar em parábolas pelos próprios discípulos? E ele responde, ele simplesmente responde. Vamos lá já para o versículo 10 seguintes ali. Jesus responde assim, lá no versículo 11. Porque a vós foi dado conhecer o mistério no reino dos céus, mas a eles não. Pois aquele que tem, lhe será dado em abundância, mas os que não têm, mesmo que têm, lhe será tirado. Tem uma observação aqui na Bíblia, que diz assim: aqueles que têm o espírito aberto à verdade receberão, além dos tesouros da aliança antiga, a perfeição da nova. Então, aqueles que estão abertos à palavra, ao evangelho, esses que já estão abertos a essa boa nova, esses receberão. Então, aqueles que têm, lhe darão mais. Aqueles que não têm, lhes serão até retirados. Tem um santo que diz algo muito importante, que chama São João Crisóstomo. Ele vai dizer assim, ele explica dessa forma, Jesus fala em parábolas para atrair aqueles que desejam aprender a conhecer a verdade. E também aqueles que ouvem com preguiça, desmero. A essas pessoas ele não precisa nem gastar os seus esforços. São Crisóstomo vai deixar mais ou menos nessa linha aí. Então você que está querendo aprender um pouquinho mais, nós estamos colocando aqui nesse canal do YouTube, e para você aprender um pouquinho mais sobre o Evangelho de Mateus, está aí então. Deus vai lançar a semente. Por isso ele começa aqui no versículo 3, falando sobre a semente. Ele que é o semeador. Nós conhecemos essa passagem então, do semeador que pega a semente e vai levar para a terra boa, e no meio do caminho, algumas sementes ficam ali à beira do caminho, outras sementes caem em terreno pedregosos, outras caem entre espinhos e são sufocadas. E é interessante que Jesus, ele ensina, aí, logo no versículo 3, aí eles começam a perguntar para Jesus por que ensinar em parábolas, e Jesus cita algo interessante, que eu deixei de comentar aqui. No versículo 14, ele cita Isaías dizendo: certamente haveis de ouvir e jamais entendereis, certamente haveis de enxergar e jamais vereis, porque o coração desse povo se tornou insensível, Nós não queremos escutar a Deus. E aí então ele fala sobre, explicando, após isso ele começa a explicar o evangelho para os seus discípulos. E ele começa a dizer todo o significado que tem essa palavra do semeador. Vamos lá então, vamos entender um pouquinho? Então, primeira coisa, quem é o semeador? É Jesus. É aquele que vai arar o nosso coração, esse terreno. Vai tirar as ervas daninhas, vai arrancar os espinhos. Então é ele, o semeador. A palavra, essa semente que ele lança, que vai em todos os corações, de todas das formas de terrenos que existem, tanto com pessoas, mas também dentro de nós. Muitas vezes nós estamos com o coração de uma certa forma, como nós vamos ver agora neste momento. O nosso coração pode estar aí um pouco pedregoso, entre espinhos, mas pode estar preparado aí para receber essa semente. E nós vemos também esse terreno, que é então, como eu disse para vocês agora, o nosso coração. É esse terreno que tem que estar preparado para receber essa boa nova do Senhor. E tem outros personagens, outras coisas importantes aqui, porque a semente ela vai caindo em terrenos. Então, como são esses terrenos? Primeiro terreno é a beira do caminho, aquele semente que fica à beira do caminho. É aquele coração desatento, aonde a palavra vem, entra e sai, não produz efeito. Então, esse é o terreno à beira do caminho. Tem o terreno pedregoso. Jesus tenta explicar isso para os seus discípulos, que é aquele terreno que a semente cai. Mas como é cheio de pedra, ele é inconstante, ele não tem constância. Ele até começa a crescer, mas começa um pouquinho de tribulação, as desavenças,
as dificuldades e aí então abandona a fé. Muitas vezes as pessoas estão desta forma. Então elas largam a fé por poucas coisas, né? Há uma tribulação porque não criou raiz, então elas são inconstantes. Outra semente cai também num terreno que tem espinhos. Então, ao crescer, é sufocadas por espinhos, que quer dizer, esses espinhos, né? Nós somos apegados a este mundo, né? É a avareza do coração, nós somos mundanos, né? Assim, melhor dizendo, nós ainda temos muitos apegos que nós não conseguimos nos libertar desses apegos, que nos faz tanto mal. E nós não compreendemos isso. Nós não conseguimos abandonar ao Cristo, ser aquele terreno para que ele possa produzir frutos, certo? Então nós somos nesses terrenos. E esse terreno preparado, é interessante que no finalzinho do versículo, vai dizer assim, lá no versículo do capítulo 13 ainda, lá no versículo 23. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Esse dá fruto produzindo a razão de 100, de 60 e de 30. Então 100, 60 e 30. Dizendo então para o nosso compreendimento que existe esse terreno. E esse terreno também dá frutos diferentes. Né? Tem pessoas que dão 100, terrenos que dão 60, terrenos que dão 30. Eu fico imaginando aqui essa passagem, olhando para os ensinos de Santa Teresa d'Ávila, quando ela fala das moradas. Né? Eu imagino aqui, aqueles que dão 30, é aqueles que entram num estado de graça, né? Aqueles que saem do pecado mortal e começam a viver naquelas dificuldades. É o que nós vivemos hoje, né? Aquela luta. Outros aí chegam na quarta, quinta morada e aí já começam a viver essa santidade, esse desapego das coisas, das pessoas, do mundo. E aí chegando talvez a produzir 100, são aqueles realmente santos, aqueles que entregam toda a sua vida para Deus. Então aí o Evangelho de Mateus, do capítulo 13, mas também nós vamos falar um pouquinho mais, porque tem o maligno que coloca também a sua semente podre ali, e coloca seu dedo, às vezes estragando algumas coisas, mas isso vai ficar para a próxima aula. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.